Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata sobre o tema Whey Protein ou proteína da soja, qual o melhor suplemento? Então basicamente o que nós vamos responder aqui nessa videoaula é melhor tomar o suplemento do Whey Protein ou proteína da soja para ganhos na massa magra, ganhos na massa muscular e até perda de gordura? Bem, é preciso entender, primeiramente, que a proteína da soja e a proteína do soro do leite são proteínas completas, ou seja, elas apresentam todos os aminoácidos essenciais para as funções básicas do corpo, inclusive manutenção e aumento da massa magra e da massa muscular, né? São proteínas completas. No entanto, elas apresentam algumas diferenças, como por exemplo o perfil de aminoácidos, ou seja, embora elas tenham todos os aminoácidos essenciais para as funções do corpo, a quantidade de aminoácidos na soja, no suplemento da soja, é menor quando você compara, por exemplo, com o whey protein, mas são boas proteínas. Elas têm diferenças também na digestibilidade, ou seja, no perfil de digestibilidade e na cinética de absorção. Por exemplo, o whey protein ele é absorvido de uma maneira mais lenta, de uma maneira mais gradual. Então elas têm algumas diferenças, embora sejam proteínas completas, são boas proteínas. Especificamente na proteína da soja, como eu já tinha falado antes, ela apresenta uma baixa quantidade de aminoácidos, né, como eu já tinha falado antes, e menos aminoácidos de cadeia ramificada, que são os conhecidos BCAAs, ou seja, leucina, valina e isoleucina. Ela apresenta menos aminoácidos. Por isso, pode ser interessante quando suplementar a proteína da soja, suplementar com a maior quantidade para que haja ganhos semelhantes quando você compara com o whey protein, por exemplo. Então, por exemplo, nesse estudo aqui do grupo do Volek, em 2013, ele usou 9 meses de intervenção com indivíduos, onde ele dividia em dois grupos. Então, um grupo fazia treinamento resistido, né, musculação, e suplementava com whey protein. E o outro grupo fazia treinamento resistido, só que suplementava com a proteína da soja. O que ele observou foram ganhos na massa magra maiores no whey protein. Ou seja, nesse caso aqui no trabalho do Volek, o whey protein foi mais eficiente para promover ganhos na massa magra. Isso provavelmente aconteceu porque a quantidade de suplementação do whey protein foi exatamente igual à suplementação da soja. Então aí o whey protein seria mais eficiente, porque para você igualar a eficiência, você teria que usar uma quantidade maior de proteína da soja, exatamente porque ela tem menos aminoácidos, principalmente leucina, que é um aminoácido que ativa o gatilho inicial para a hipertrofia muscular. Nesse grupo aqui, nesse estudo do grupo do Brown, em 2004, ele dividiu os indivíduos em dois grupos. Um grupo comia barra de proteína da soja e o outro grupo tomava whey protein. E os dois faziam treinamento resistido, evidentemente. Essa intervenção durou 9 semanas, isso dá 2 meses e 1 semana. E o que ele verificou foi que não houve diferenças significativas entre os grupos para aumentos na massa magra. Ou seja, nesse estudo aqui do grupo do Brown, tanto fez tomar whey protein ou soja, que deu na mesma coisa. Ou seja, a eficiência desses suplementos foram semelhantes. E aí vamos tentar responder a nossa pergunta com esse estudo aqui, que foi publicado no ano passado, em 2020, no International Journal of Environmental Research and Public Health. É um artigo original, publicado por pesquisadores americanos. E, na verdade, o título desse estudo, ele já diz o que o estudo vai ver lá no final, né? Ele já diz os resultados do estudo. E ele é intitulado assim: não há diferenças significativas no crescimento muscular e desenvolvimento de força quando consumido suplementos proteicos à base de soja ou whey protein com a quantidade de leucina igualada, né, após 12 semanas de um programa de treinamento resistido em homens e mulheres. Então o que é que esse estudo fez? Ele pegou 61 participantes e randomizou esses participantes, ou seja, foi assim: um grupo tomava 19 gramas de whey protein e o outro grupo tomava 26 gramas de proteína da soja isolada. Depois eu explico por que o pessoal da soja tomou mais, ingeriu uma maior quantidade, né? Eles foram
submetidos a 12 semanas de treinamento resistido 3 vezes por semana. Observe que eu falei que o estudo foi randomizado. Significa que um grupo tomou whey protein, o outro grupo tomou proteína da soja isolada e depois desse período de treinamento eles invertiam, né? Quem estava tomando soja passou a tomar whey protein, quem estava tomando whey protein agora passou a tomar soja. Isso é uma randomização, certo? Por que a proteína da soja isolada foi ingerida numa maior quantidade? Eu já falei anteriormente, né? Porque como ela apresenta menos aminoácidos de cadeia ramificada e principalmente a leucina, que é um aminoácido que ativa o gatilho inicial para hipertrofia muscular, você precisa de uma quantidade maior de proteína da soja para poder o suplemento ficar, vamos dizer assim, igualado em termos de eficiência, né? Então você precisa ingerir mais proteína vegetal, senão não tem como igualar aí em termos de eficiência com a proteína de origem animal, né? O protocolo de treinamento foi esse. Eles fizeram supino com halteres, supino inclinado com halteres, leg press, flexura sentada, cadeira extensora, puxada à frente, remada em pé e abdominais. 1 a 2 minutos de intervalo entre as séries. Na primeira semana eles não levaram os exercícios à falha concêntrica, foi um estímulo mais adaptativo ali, né? As cargas começaram com 60% de URM e foram evoluindo até 80% de URM, ou seja, foi uma carga progressiva, né? O treinamento foi com carga progressiva, o que é interessante. E aí vamos para os resultados. Deixa eu dar uma aumentada aqui para que fique melhor para vocês verem. Se eu for resumir os resultados, eu posso dizer o seguinte: o estudo mostrou que a proteína da soja foi tão eficiente quanto a suplementação com whey protein para ganhos na massa magra, inclusive perda de gordura corporal. E aí vamos para os detalhes, né? Se você observar aqui nós temos os dados da massa corporal magra. Deixa eu apontar com a caneta porque fica melhor. Aqui você vê a suplementação com whey protein, que saiu de 44 para 46, aumento significativo, e a proteína da soja, que saiu de 44 para 45, também aumento significativo e semelhante. Ou seja, em relação a ganhos na massa magra, tanto faz tomar proteína da soja quanto o whey protein. A mesma coisa nós observamos para a massa magra apendicular, ou seja, a massa magra dos braços e a massa magra das pernas, né, dos membros inferiores. O whey protein teve aumentos significativos e a soja também, e aumentos semelhantes. Se você vir observar aqui a massa gorda, a mesma coisa, houve diminuição significativa no whey protein e na soja também, e diminuições semelhantes. A mesma coisa no percentual de gordura. Por outro lado, a espessura do vasto lateral não teve alterações, provavelmente por causa do tempo de intervenção que foi curto, né? Aqui você vê basicamente a mesma coisa, só que agora em gráficos, fica até melhor em termos visuais, né? Aqui nós observamos as alterações na massa corporal total. Observe que, apesar de você tender a dizer que o whey protein foi mais eficiente do que a soja, não teve diferenças significativas. Os dois aumentaram de forma significativa e semelhante. A mesma coisa nós observamos para as alterações na massa corporal magra, que foi a massa corporal total, tá? Aqui a massa magra. Mais uma vez, embora você tenda a dizer que o whey protein foi mais eficiente do que a soja, não foi. Os aumentos foram significativos nos dois e semelhantes, certo? Em relação à massa gorda, você tende a dizer o quê? Que a soja foi melhor, mas não. Foram reduções significativas e semelhantes também. A mesma coisa em relação ao percentual de gordura, né? Foram diminuições significativas e semelhantes. Por outro lado, quando nós falamos em hipertrofia muscular, medida através da espessura do vasto lateral, não houve alterações nos dois grupos, alterações significativas, né? Não houve, né? E nem no vasto intermédio. Então nós concluímos essa apresentação dizendo que, em relação à suplementação com whey protein
ou com a proteína da soja, em termos de ganhos de massa magra e em termos de perda de gordura corporal, tanto faz usar tanto faz usar o whey protein ou a proteína da soja, que vai dar na mesma coisa. Por um outro lado, se você for usar a proteína da soja, que é uma proteína de origem vegetal, você precisa usar uma dosagem maior para poder igualar a mesma quantidade de leucina, que, como eu já tinha falado, é um aminoácido que ativa o gatilho inicial para hipertrofia muscular. Então, vai suplementar com proteína à base de vegetal, você precisa ingerir uma maior quantidade. Porém, também, as proteínas de origem vegetal são mais caras do que as proteínas de origem animal, como por exemplo o whey protein. Então você vai ter que ver aí, ter que avaliar uma questão de custo-benefício, né, de acessibilidade, né, ou até de indicação do profissional da nutrição, né, do nutricionista, se há necessidade ou não. No final das contas, não há diferenças entre suplementar com whey protein ou com a proteína da soja, desde que a proteína da soja seja ingerida com a maior quantidade, ok? Então eu espero ter contribuído, um abraço a todos e até mais.